A tensão elétrica impulsiona os elétrons em um meio condutor, causando assim a intensidade de corrente elétrica. Quando a intensidade de corrente elétrica passa pela carga, ela realiza um trabalho, ou seja, dissipa uma potência elétrica. Dissipação de potência elétrica está relacionado diretamente à capacidade que um equipamento ou material elétrico tem de realizar trabalho. E é sobre potência elétrica que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo que é agora! Potência elétrica pode ser trabalhada em corrente contínua ou corrente alternada. Nós vamos focar na aula de hoje sobre corrente alternada, porque corrente alternada é um pouquinho mais complicado, porque nós temos que considerar alguns fatores que em corrente contínua não são levados em consideração. Então, por exemplo, quando nós falamos de potência elétrica em corrente alternada, nós estamos falando da multiplicação da tensão pela corrente pelo fator de potência. E a potência elétrica em corrente alternada, ela pode mudar. Se nós estivermos trabalhando com um circuito monofásico, a dois condutores, seja fase neutro, ou mesmo trabalhando a duas fases, ou se nós estivermos trabalhando no circuito trifásico, que é diferente, que entra uma outra variável. Portanto, potência elétrica deve ser estudada de forma individual, considerando cada um dos aspectos, cada um dos pontos que podem alterar o seu valor final. Antes de mais nada, vamos definir o que é potência elétrica. Potência elétrica é a capacidade que um equipamento elétrico tem de realizar trabalho dentro de um determinado tempo. Isso porque a potência elétrica está sempre relacionada a trabalho e o trabalho está relacionado em função do tempo, ou seja, por quanto tempo eu vou realizar aquele trabalho e qual que é o consumo de eletricidade em função do trabalho que está sendo realizado. Quando nós estamos falando em potência elétrica, nós estamos falando diretamente do watt-hora. Watt-hora são quantos watts são dissipados de potência elétrica para realizar aquele trabalho em uma hora. Então a unidade de tempo será em hora, com uma hora, e a potência elétrica medida em watt. Quando eu falo de potência elétrica medida em watt, eu estou falando de potência ativa. Se eu estiver falando de volt-ampere, eu estou falando de potência aparente. E se eu estiver falando de volt-ampere reativo, eu estou falando de potência reativa. Exatamente, quando nós falamos de potência elétrica, nós temos potência ativa, reativa e potência aparente. A potência ativa é a potência que de fato realiza trabalho. A potência aparente é somente a multiplicação da tensão pela corrente que desconsidera o fator de potência. Porém, quando nós falamos de potência reativa, nós estamos falando da força contra-eletromotriz que é gerada como se fosse uma potência contrária que anula parte do trabalho que está sendo realizado por conta de campo eletromagnético no sentido contrário. Eu não entendi o que ele falou. Então, forças iguais em sentidos opostos tendem a se anular. Como eu tenho 10 watts num sentido e 1 watt no outro sentido, eles vão se anular, então eu só terei efetivamente 9 watts de trabalho realizado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O trabalho, quando é realizado, nós falamos que ele está se utilizando de força eletromotriz, que é a força que vai no sentido o qual o trabalho será realizado. A carga reativa, que é a potência que será anulada em função da carga contrária, é a carga reativa, conhecida também como força contra-eletromotriz. E existem inclusive fórmulas específicas para calcular isso. A potência que está realizando o trabalho, quando nós falamos, por exemplo, de um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem 5.000 watts de potência. Então, um chuveiro é um equipamento puramente resistivo. Por ser um equipamento puramente resistivo,
ele não vai ter nenhuma carga reativa, seja essa carga através de um capacitor ou mesmo de um indutor. Então o seu fator de potência é igual a 1. Quando nós temos tensão e corrente iniciando e terminando junto, nós dizemos que temos um circuito puramente resistivo, um circuito em fase. Para facilitar a compreensão, eu desenhei esses 3 gráficos aqui na lousa para a gente poder entender o que é um circuito resistivo, capacitivo e indutivo. Então vamos observar aqui no gráfico. Primeiro eu tenho a senoide, essa maior, que representa a tensão elétrica, os volts. E eu tenho esse segundo gráfico aqui menor, essa senoide menor, que representa a corrente elétrica. Observe que o ponto de partida da tensão e o ponto de chegada da tensão é o mesmo ponto de partida e chegada da corrente elétrica. Quando a tensão e a corrente estão partindo e chegando ao mesmo tempo, no mesmo ponto, o circuito está em fase. Ele é conhecido como um circuito puramente resistivo. Nesse outro gráfico aqui, nós temos o que então? A corrente partindo primeiro do que a tensão elétrica. Existe um atraso da tensão com relação à corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, a corrente está adiantada com relação à tensão. Então, esse circuito é um circuito capacitivo. Observe que elas não começam e terminam no mesmo ponto. Esse eixo aqui representa o tempo, como nós já falamos na aula de frequência elétrica, que esse eixo vai representar o tempo. Então observe que na linha do tempo a corrente elétrica está partindo primeiro do que a tensão. Ela vai chegar primeiro do que a tensão. Corrente adiantada com relação à tensão. Circuito capacitivo. E por fim, nós temos o circuito indutivo. O circuito indutivo, a tensão começa primeiro, só depois é que a corrente elétrica vai iniciar. Então observe que eu começo a tensão primeiro, é esse gráfico maior, e só depois é que entra o gráfico da intensidade de corrente elétrica. Então a corrente elétrica está atrasada com relação à tensão. Quando a corrente elétrica está atrasada com relação à tensão, significa que o fator de potência é menor do que 1. Quando a corrente elétrica está adiantada com relação à tensão, o fator de potência é maior do que 1, circuito capacitivo. E quando o fator de potência é igual a 1, significa que tensão e corrente estão começando e terminando ao mesmo tempo. Observe que aqui eu tenho algumas equações para calcular potência ativa, reativa e também potência aparente. A primeira delas é potência ativa. Potência ativa é igual a tensão vezes corrente vezes o fator de potência. Cosseno φ também é conhecido como fator de potência. Fator de potência é o ângulo de defasagem, ou seja, a distância que existe entre a tensão e a corrente, adiantado ou atrasado com relação à tensão elétrica. Potência reativa é calculada através da potência aparente vezes o seno de φ. E por fim, a potência aparente, que é simplesmente a multiplicação de tensão por corrente. Então, potência ativa é medida em watt. Potência reativa é medida em volt-ampere reativa. E potência aparente é medido em volt-ampere. E como que eu faço para calcular o fator de potência? Basta dividir potência ativa por potência aparente. Então essas são algumas equações, não se assuste com tudo isso. Se você ainda não está familiarizado com tudo isso, o assunto é novo, vale a pena anotar tudo, postar nos comentários qual é a sua dúvida, se o assunto está muito avançado ou se eu posso continuar ou se eu devo voltar um pouquinho e explicar alguns itens mais.
Como eu disse, essa playlist é do básico ao avançado. Estamos entrando agora na parte de grandezas elétricas em assuntos mais avançados dentro de grandezas elétricas. Lembrando que essa é a parte inicial dos estudos mais avançados, ou seja, temos muitos assuntos pela frente, temos cálculos mais específicos, coisas que a gente pode explorar e muito ainda. Porém, para que eu consiga avançar com os conteúdos, eu preciso saber se vocês estão compreendendo, se eu devo ou não avançar, ou se eu devo recuar um pouco nas aulas com conteúdos mais básicos. Então eu espero a sua participação para poder saber qual é o rumo da nossa playlist. Lembrando que eu quero as suas dúvidas aqui no comentário, as suas sugestões também aqui nos comentários. Obviamente que eu quero o seu like e a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Não acredito, já chegou nessa aula e você ainda não se inscreveu? Tá esperando o que para se inscrever? Quando nós temos cargas indutivas, que tem bobinas, que tem campo eletromagnético no sentido contrário, nós temos então a força contra-eletromotriz e nós temos agora uma carga indutiva. E aí nós temos um fator de potência que vai determinar o percentual de perda da potência ativa. Fator de potência está relacionado ao ângulo de defasagem, ou seja, ao ângulo de distância entre tensão e corrente elétrica. O que quer dizer uma carga indutiva? A tensão começa, ela vai para realizar o trabalho e posteriormente a corrente elétrica entra na execução do trabalho, ou seja, existe um atraso da corrente com relação à tensão. Isso é uma carga indutiva. Já a carga capacitiva é quando você tem capacitores que impulsionam a corrente elétrica, então a corrente elétrica ela está adiantada com relação à tensão elétrica. Então, quando a corrente está adiantada acima de 1, acima de 100%, 1 considerando 100%, fator de potência, acima de 1 a carga é capacitiva, ela vai ter capacitores que adiantam a corrente elétrica com relação à tensão. Quando nós temos então uma carga onde é indutiva, a corrente está atrasada com relação à tensão elétrica. Então, carga indutiva, fator de potência abaixo de 1. Carga capacitiva, fator de potência acima de 1. E o fator de potência é um fator multiplicador. Quando nós trabalhamos com potência elétrica em corrente alternada, nós devemos multiplicar a tensão pela corrente pelo fator de potência. E o fator de potência, aliado agora com a tensão e a corrente, é que vai determinar qual é a quantidade de potência ativa que nós temos no circuito elétrico. Lembrando que, de acordo com a concessionária, o ideal é que o fator de potência esteja entre 0,92 e 1, ou seja, 0,92 eu estou com 0,08 de perda, ou seja, 8% de perda total por conta de cargas indutivas. Quando eu tenho fator de potência 1, significa que eu estou utilizando 100% com zero de perdas. Então, o fator de potência acima de 1 é ruim porque vai causar distorções na rede elétrica, e o fator de potência abaixo de 1, ele também é prejudicial para a rede elétrica porque ele também causa distorções. Então, o que acontece? 8% é um percentual de perda. Então, entre 0,92 e 1, acima de 1, também é prejudicial. Então, nós vamos trabalhar com esses valores aí. Então, recapitulando o que eu já disse aqui, nós temos potência elétrica aparente, que não considera fator de potência, que é tensão vezes corrente. Temos potência elétrica ativa, que é tensão vezes corrente vezes o fator de potência. E temos a potência reativa. A potência reativa, ativa e aparente, cada uma delas tem cálculos específicos.
Como eu já disse, para a aula não ficar muito extensa, eu não vou apresentar aqui. Isso foi apenas uma introdução para nós entrarmos nos circuitos de corrente alternada. Nas aulas anteriores nós já falamos sobre tensão, corrente e resistência elétrica, falamos sobre a primeira lei de Ohm e agora nós entramos nos estudos das potências elétricas. Eu poderia falar somente a definição de potência elétrica e avançar para novos circuitos, mas como o objetivo é entregar um conteúdo cada vez mais completo para vocês, então nós vamos falar detalhadamente sobre as potências. Então, potência ativa, reativa e aparente, vamos falar e fazer cálculos específicos sobre cada uma dessas potências e assim nós conseguiremos compreender melhor o que é a potência elétrica. E vamos inclusive tomar um chopinho na próxima aula, porque não tem exemplo melhor para utilizar na aula de potência elétrica do que o choppzinho. Então aguardo você na próxima aula, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque todo sábado essa playlist do básico ao avançado tem conteúdo novo. Ah, e se você também está aprendendo comandos elétricos, vai lá nos vídeos de quarta-feira da nossa playlist do curso de comandos elétricos. Já estamos na aula 11, tem aulas teóricas, práticas e com simulação lá para você aprender do básico ao avançado também. Então toda quarta tem conteúdo e todo sábado tem conteúdo. Esse foi o vídeo de hoje. Aguardo você na próxima aula e assim nós vamos avançando com os conteúdos, aprendendo a eletricidade do básico ao avançado. Forte abraço e até mais. Tchau!